O objetivo dessa noite é começar a série Milagres. Nós falamos a série escatológica, a série sobre as coisas que hão de acontecer, muitas delas já aconteceram e tantas outras ainda irão acontecer. E hoje nós começamos a série Milagres. Se contarmos a ascensão de Jesus, se contarmos a ressurreição de Jesus, são 39 milagres descritos no Novo Testamento, com a intervenção direta de Jesus encarnado. Mas nós não vamos falar sobre todos eles, nós selecionamos alguns e nós começamos hoje pelo único relato, pelo relato que só o evangelista João menciona, que está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Vamos ler esse texto, João capítulo 2, versículos 1 ao 11. Um texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Amém? Então, o evangelista João, ele começa relatando este milagre que se deu em Caná da Galileia. Até hoje há uma certa dificuldade em localizar exatamente Caná da Galileia. Alguns dizem que é num determinado lugar, outros dizem que é num oposto. Há controvérsias arqueológicas quanto ao lugar específico nos dias de hoje, onde é Caná da Galileia. Mas isso não é importante, não é? Se 10 quilômetros para cá, se 5 para lá, não vai modificar o fato de que ocorreu algo sobrenatural, extraordinário e poderoso, através de Jesus, para um grupo específico de pessoas, dentre os quais o próprio evangelista João relata este episódio. Então, o que nós precisamos saber é que, no Brasil, especificamente, até o ano de 2011, a cada 30 casamentos, 10 casamentos provocam o divórcio, se divorciam. Cada 30 casamentos, 10 se divorciam. Após pandemia, houve um aumento aí de cerca de 16 ponto alguma coisa, ou seja, ainda a última pesquisa, a cada 24 casamentos, 10 casamentos são desfeitos. O que ocorre nos casamentos? As pessoas se casam, fazendo promessas, declarações tão bonitas e tão agradáveis, olhos brilhantes, suor frio, declarações muito específicas. No início da relação há sempre aquela expectativa, aquela esperança, e com o passar dos anos
ainda há uma estatística que os casamentos hoje em dia que divorciam vivem uma média de 13 anos, 14 anos no máximo. E as pessoas, elas casam com juros de amor e com promessas infinitas para um cuidar do outro e se amarem. E o que ocorre no processo? Um desgaste terrível, as pessoas começam a sofrer porque, além das palavras, além da excitação, além da fervente emoção dos corpos se unindo, existe a realidade nua e cruel. A realidade do dia a dia, das tarefas diárias, das responsabilidades diárias. Essas tarefas, elas são crescentes. À medida que um ano passa e vem chegando outro ano, as responsabilidades, elas não diminuem, elas aumentam. Por consequência disso, o peso das palavras do início perdem bastante o seu poder, e então as interferências dos problemas, das implicações da realidade no dia a dia vão tornando-se muito poderosas e dificultando os relacionamentos. E mesmo os casamentos que não são desfeitos acabam se tornando o palco de muitas mágoas, de muitas tristezas, de muitas frustrações, e as pessoas acabam aprendendo a conviver com essas frustrações, com essas tristezas, e engolem em seco esses sentimentos tão dolorosos para não separar, porque separar para algumas pessoas é muito pior do que a separação, do que não separar. Para algumas pessoas, ainda que vivam frustrações e ainda que vivam dificuldades muito grandes, não separar é a opção mais apropriada do que separar, porque separar para algumas pessoas é algo inominável, é algo impensável, por conta das consequências de começar tudo de novo, ou de viver a solidão e etc. Então, nós poderíamos conversar sobre isso muito, sobre esses assuntos, que muitos dos que estão aqui casados sabem dessas dificuldades, desses desafios dentro do casamento. Os que não são casados já ouviram muitas histórias, já assistiram muitos filmes, e até novelas e séries, e sabem das implicações de casamentos e das dificuldades do casamento. Mas quando a gente olha a estatística nua e crua, ou seja, de cada 30 casamentos, de cada 24 casamentos, 10 se divorciam, é algo assim muito grande, é algo muito poderoso, é algo muito forte, né? Mas o que é mais forte, o que é mais triste, são os traumas provocados por uma união que está confusa, que está cheia de desafios quase que intransponíveis. Então, os filhos entram na briga, há um grande desafio na criação dos filhos, e como proceder nesta ou naquela situação. As palavras se tornam ácidas, ou a indiferença passa a morar dentro daquela casa, e as coisas se tornam num patamar insuportável. E as pessoas, as mais fracas, elas se tornam ébrias, enchem a cara de cachaça, fogem dentro da sua casa, ficam o menor tempo possível dentro das suas casas. As que conseguem um pouquinho de refúgio entre os amigos, no futebol, ou numa saidinha daqui. Outros começam a trair e buscar outras opções, mas não abrem mão do casamento. Ou seja, existe aí uma enormidade de possibilidades, de arranjos para se viver. Mas em todos os arranjos, seguramente, a frustração, a mágoa, a tristeza vai morar junto. Então, quando a gente vê aqui que no capítulo 2 do Evangelho de João se principia os milagres de Jesus dentro de um casamento, a gente precisa parar para refletir sobre o assunto.
né? O objetivo de cada milagre que ocorre dentro do povo de Deus, dentro da igreja, é para revelar a glória de Jesus e levar as pessoas a crerem nele como Filho de Deus. Então, os milagres são essencialmente parte do ministério de Jesus, para que ele seja visto como o Filho de Deus e com a autoridade que lhe é própria. Eles foram extremamente importantes durante o ministério de Jesus, para que a sua glória fosse revelada e para que a sua autoridade se fosse manifesta. Então, os milagres dentro do ministério de Jesus tinham um propósito muito específico. Mas o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 41, ele denuncia a compaixão e a misericórdia de Jesus por aqueles doentes, por aqueles opressos, por aqueles aflitos. Então, denuncia o caráter de Jesus, a compaixão de Jesus por aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Então, não só para denunciar o poder de Jesus, para glorificar-se o nome do Senhor Jesus e mostrar a autoridade que ele tinha, mas também para mostrar a generosidade e a compaixão do seu coração. Os milagres ocorreram por este motivo, para este fim. Então, esses acontecimentos milagrosos, eles poderiam facilmente ser vistos pela população ao redor de Jesus como algo anormal para aquela geração, como algo sobrenatural, como algo que fugia ao padrão da sociedade. Então, isso chamava a atenção dos povos, isso chamava a atenção das pessoas, e elas prestavam atenção à voz daquele homem, porque dele não procedia só palavras de autoridade, mas gestos, ações de autoridade, que sinalizavam para eles que aquele homem, ele não era comum, ele era incomum, ele não era natural, ele era sobrenatural. Ainda que as pessoas não pudessem responder imediatamente sobre quem é que estava falando, ainda que tivessem dúvidas muito poderosas com relação a Jesus, mas pelo menos eles tinham que parar para falar: espere aí, este homem ele é diferente de tudo que nós já vimos até agora. Então, quando nós olhamos para os evangelhos e vemos o relato dos milagres de Jesus, esses milagres, eles ocorreram potencialmente para manifestar a glória do Senhor, para manifestar a misericórdia do Senhor, para manifestar a autoridade do Senhor, para chamar a atenção das pessoas. Então, quando nós lemos os milagres relatados nos evangelhos, os milagres de Jesus, eles são importantes para a igreja de hoje, para se fazer uma profunda reflexão sobre cada episódio, sobre cada milagre, e o que deles podemos tirar para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento familiar e para o nosso crescimento coletivo. Nós precisamos, ao ler a Bíblia, subtrair dela aquilo que, de fato, precisamos para continuar com os seres humanos mais fortes, mais convictos, mais decididos na nossa caminhada. O que nós vemos aqui nesse trecho de João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, é que havia a família do noivo, a família da noiva, haviam os convidados, os amigos envolvidos, a própria Maria, mãe de Jesus, evidentemente o próprio Jesus e os seus discípulos recém-convocados para seguirem a ele. Então havia um grupo razoável de pessoas ali para uma festa de casamento. Essas festas de casamento, elas eram preparadas com bastante antecedência por motivos logísticos. Havia o prazo também para o noivado, havia o prazo para o acerto entre os familiares, tudo era muito diferente da nossa época, e eles tinham que encomendar, as ovelhas que seriam mortas, os animais que seriam mortos para servir a alimentação,
O vinho, né? Alguém diz que é suco de uva. O suco de uva, sem geladeira, sem freezer, sem gelo, ele não tem durabilidade. Então, seguramente é o vinho fermentado, ou seja, o vinho alcoólico, que poderia durar muitos e muitos dias. Eles eram encomendados a longo prazo, porque eram quantidade para atender 50 pessoas, 100 pessoas, quantas pessoas tivessem no casamento. Naquela época não existia adegas, supermercados, conveniências abertas 24 horas por dia, que podia ir lá buscar 50 litros, 100 litros. Então, esses eventos precisavam de antecipação e de encomendas por antecipação. E muitas vezes vinham de longe com esses produtos para chegar a tempo e servir os convidados. Então, a festa estava armada, os convidados estavam ali. A festa durava em torno de 3 a 7 dias de casamento. Já pensou? Hoje em dia o casamento dura aí 2 horinhas, 3 horinhas e está ótimo, né? Às vezes, tchau, tchau, estou indo já. E naquela época era de 3 a 7 dias. Então, para alimentar aquele povo e para dar bebida para aquele povo, que era o refrigerante da época, né? Era o vinho, o refrigerante da época, era o cafezinho da época. E então precisava de muita coisa para atender a demanda. Não sabemos aqui quantos convidados, né? Vamos considerar que fosse 50 convidados ou mais, porque se houve aqui, depois nós vamos ver isso, a quantidade de vinho transformado. O fato é que a festa durava entre 3 a 7 dias. E em um dado momento, todos bebendo, comendo e festejando o lance matrimonial, aquela questão do casamento. Essa festividade sempre é uma festa comemorativa, celebrativa, mas também de desejos auspiciosos para a família nova, né? O casal novo. Todos os familiares, todos os amigos fazem pronunciamentos, declarações, parabenizam, fazem os seus desejos mais sinceros, ou até nem tanto, mas assim mesmo fazem, para que aquela família seja frutífera, seja poderosa, seja feliz e tenha muitos filhos naquela época. Hoje as pessoas nem querem ter filhos, né? Mas naquela época a intenção de ter filhos era muito cultural, fazia parte dessa cultura o desejo de ter bastante filhos. Então havia todas essas declarações envolvendo aquele momento. E estavam todos felizes, estavam todos alegres, estavam todos comemorando aquele casamento. Não sabemos se eram parentes de Maria. A impressão que tem era que eram parentes, mas poderia ser uma amiga muito próxima, né? Uma conhecida muito próxima, que tinha essa ligação, a ponto dela levar Jesus e os discípulos juntos. A impressão é que era muito próxima. A intervenção dela, porque quando acaba o vinho, certamente a amiga dela confidenciou para ela: Maria, estamos numa situação muito constrangida, muito vergonhosa. O vinho da festa acabou e, olha, ainda falta muito para acabar a festa. Era um constrangimento terrível, irmãos, porque era a bebida principal da festa. Ela denotava alegria, festejo, animação, como ainda nos dias de hoje, né? Então, faltar essa bebida era um constrangimento, era uma vergonha, era como se preparar um casamento e não se ater à quantidade de convidados e às responsabilidades inerentes a esses convites, principalmente para um casamento que as pessoas ficavam de 3 a 7 dias envolvidas nessa festança toda. Então era uma vergonha terrível para a família. Também sinalizava um mau agouro, porque se o casamento começa acabando o vinho, que denunciava alegria, força, festividade, né? Então, de repente, acaba o vinho no meio da festa, isso já era de mau agouro, quer dizer, não era
auspicioso para aquela família nova que estava se estabelecendo. Então, todas essas coisas a gente pode ver nesse texto. E aquela amiga ou a parente de Maria chega e diz, olha, a situação está assim, não é? Pelo menos é o que nós imaginamos, que a conversa nos bastidores, ali num quartinho separado, aconteceu isso, e agora? E Maria se condói com aquela família, ela fica entristecida, preocupada, e vai até Jesus e diz, Jesus, é o seguinte, o vinho acabou. Aí Jesus falou, o que eu tenho a ver com isso, né? Alguns dizem que Jesus foi grosseiro ou não, mas em várias passagens a gente vê que a maneira de se tratar mulher era uma maneira muito costumeira daquela época. Então, não há nenhum tipo de grosseria nem nada. Eram hábitos culturais, que difere aqui ou acolá, são coisas muito compreensíveis dentro do estudo cultural. Então, ela olha para Jesus e diz para Jesus, Jesus, faltou o vinho, nós estamos numa situação muito complicada. E aí Jesus, poxa, mas ainda não é minha hora, o que eu tenho a ver com essa história toda? E ela poderia ter simplesmente saído e ido lá falar com a amiga dela e falar, sinto muito, eu tentei ali, mas bati na porta fechada, não tem como resolver o seu problema, não. Chupa essa manga sozinha aí. Ela poderia ter feito isso, mas sabe de uma coisa? Quando Jesus disse assim, mulher, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora ainda. Ela olha para Jesus, possivelmente com aquele olhar maternal que só quem é filho e quem é mãe sabe, né? Esses entre olhares de mãe e filho, aquela petição que está subentendida, tão poderosa e tão forte que domina as emoções de ambos, e ele fala isso e ela se afasta. Mas ela não se afastou para choramingar, ela não se afastou para reclamar, ela não se afastou para dizer para a amiga dela, eu sinto muito, chupa essa manga sozinha aí. Não, ela virou para os serventes, para os garçons da época, os trabalhadores que estavam ali envolvidos naquela festa, e olhou para eles, chamou, venha cá, olha, vocês façam tudo o que ele vos disser. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu olho aqui neste texto é a convicção de Maria a respeito de quem era Jesus. Em nenhum texto anterior mostra a ação de Jesus, a ação sobrenatural de Jesus, exceto a ocasião de Jesus no templo conversando com os doutores da lei. Mas em nenhum outro momento há relatos de ações sobrenaturais. Mas Maria sabe o que ela ouviu do anjo, ela sabe a conversa que ela teve com o anjo, ela sabe que o anjo avisou a José para eles irem para o Egito, ela lembrava da história e da relação dela com Deus, e ela sabia que estava na frente daquele que havia sido prometido como o Salvador do mundo. Então ela tinha convicções, e começar esse texto reconhecendo em si a convicção de quem é Jesus, isso muda todo o quadro, isso muda toda a história. Você sabe quem é Jesus, eu tenho convicção de quem ele é. E Maria, a mãe de Jesus, olhou para Jesus, anunciou o fato. Jesus disse que ainda não era sua hora, mas assim mesmo ela virou para os serventes, para os garçons, e disse a eles, façam tudo o que ele vos disser. Algo absolutamente imperioso, irmãos, glorioso, um pedido poderoso que foi feito. Um pedido poderoso, uma obediência irrestrita, irretocável, uma obediência que ela falou, fazei tudo o que ele vos disser. Olha que palavra, que modelo, que exemplo de obediência. Façam tudo o que ele vos disser. Ou seja,
no coração dela, na alma dela, estava ali estampado as convicções inegociáveis. Ela tinha certeza da ação, da manifestação, da atuação do seu filho Jesus Cristo naquele casamento. Aquele casamento estava passando por um momento muito difícil, muito complicado. Então, levaram Jesus a um ambiente e mostrou umas talhas, 6 talhas de pedra. As talhas de pedra eram para reter água para purificação, para a lavagem das mãos e dos pés, em festividades, em tempos específicos, quando eles se reuniam juntos, havia necessidade, por ordem da lei de Moisés, o tempo de purificação. Essas talhas eram de pedras para evitar uma série de impurezas. Estavam ali aquelas 6 talhas, cada uma entre 2 ou 3 mutretas ou almudes, que chega a cerca de 80 a 120 litros cada uma. Poderia, então, as 6 talhas ser aí em torno de 480 a 720 litros, dependendo da referência que se olha para os almudes, para a medida de litros. Então, entre 480 a 720 litros, aquelas 6 talhas. Ele disse: enchem elas de água. E eles não foram desobedientes, eles não colocaram até a metade, eles não colocaram 3/4, eles não colocaram 2/4, a Bíblia diz que eles encheram até em cima. O texto diz que eles encheram bastante, até o final, de água. E, naturalmente, irmãos, eles haviam ali uma grande pergunta. O que este homem vai fazer com essas talhas cheias de água? Nós estamos precisando de vinho. Será o que ele vai fazer aqui? Então, uma curiosidade aguçada, não é? Eles estavam precisando de uma resposta e ele manda que encham essas talhas de água. E assim eles fizeram, encheram de água. Eles foram obedientes, eles foram submissos. Eles receberam a ordem. Maria disse a eles: façam tudo o que ele vos disser. E ele disse: encham isso de água. E eles encheram até transbordar. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando a gente olha para este episódio e vê aquelas talhas de pedra cheias de água, e Jesus olhando para elas, então uma necessidade do grande milagre. E Jesus então diz: agora vocês levem para o mestre-sala e dá a ele de beber. Então alguém pegou uma vasilha e colocou aquela água naquela vasilha e levou até o mestre-sala. Ele tomou e ficou estupefato. Ele ficou impressionado, porque o vinho que ele estava tomando era um vinho extraordinário, era um vinho impressionante. Havia uma pureza, havia um sabor que o outro vinho que havia finalizado não tinha igual a este. Eles ficaram impressionados a ponto dele confessar uma tramóia que faziam nessas festas, a ponto dele falar: normalmente as pessoas oferecem o vinho bom no início, porque aí as pessoas vão estar meio chapadinhas e do meio para o fim não vai saber que a segunda rodada é inferior. Agora você serve o bom pelo final. É algo inusitado, é algo diferenciado, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Se a gente for olhar para a representatividade do suco de uva ou do vinho, como queiram, nós sabemos que ele remete ao sangue de Jesus. A água para purificar o exterior, a água para lavar as mãos e os pés, lavar o rosto, para se banhar, para purificar o exterior, e o vinho para a purificação interior, para perdão de pecados. Então a gente pode começar por aí, olhando por esse prisma, quer dizer, no casamento há uma necessidade de que a purificação externa exista, mas a purificação interna também exista. O que nós vemos aqui é que o vinho, Jesus produziu o vinho que era melhor do que o anterior, mas um vinho, sobretudo, que era melhor do que a água. Era diferente da água, porque as moléculas
da água são diferentes das moléculas do vinho. O vinho é um composto muito mais complexo, os elementos são muito mais complexos e o processo é muito mais lento e demorado. E Jesus pega uma água simples, normal, comum e transforma em um vinho, algo extraordinário, algo sobrenatural, algo comum. Então o que ele faz? Ele dá sabor ao que não tinha sabor, ele dá cor ao que não tinha cor, ele dá cheiro ao que não tinha cheiro. Então nós começamos a olhar para esse texto e aí a gente pode perceber esses detalhes. Se o Senhor faz algo que não tinha cor, passar a ter cor, algo que não tinha sabor, passar a ter sabor, algo que não tinha cheiro, passar a ter cheiro, diga para o seu irmão, Jesus pode fazer qualquer coisa, Jesus pode mudar qualquer coisa, Jesus pode transformar o obscuro e triste casamento em algo diferenciado, em algo transformado, em algo modificado pelo poder da sua gloriosa presença. Jesus pode mudar qualquer coisa, irmãos. Diga comigo, Jesus pode mudar o meu caráter, o meu coração, o meu comportamento. Jesus pode modificar a minha essência. Ele pode transformar quem eu sou. Insípido, sem ar, sem cor, sem cheiro, sem sabor, em algo que seja realmente agradável aos olhos dele e aos olhos das pessoas que estão ao meu redor. Entende o que eu estou falando, irmãos? Então, Jesus pode sim dar a uma vida velha uma vida nova. Então, quando você olha para o casamento e vê essa estatística que eu falei aqui no início, de casamentos que são desfeitos, casamentos cheios de mágoa, cheios de tristeza, cheios de acusações, porque casamento, irmãos, do ponto de vista da minha experiência ao longo desses 40 anos na igreja, cuidando de pessoas e pastoreando, casamento é um lugar muito lindo, maravilhoso, mas também é um lugar de muita frustração e de muita angústia, de acusações. É assim, sempre as pessoas, um acusa o outro acusa um, ninguém mata a bola no peito, ajeita na coxa e faz um gol para si mesmo. Todo mundo quer transferir a culpa, como aconteceu com Eva, como aconteceu com Adão. Ninguém assume as suas... Não, eu errei mesmo, eu falei aquilo que não devia, eu fiz o que não devia, eu tomei atitude indevida. Ninguém assume claramente as suas inconsequentes ações. As pessoas sempre querem... Eu não sei por cargas d'água que a gente é assim. E eu descobri ao longo da minha vida, como casado, que é melhor logo assim, não, é isso mesmo, pronto. Eu errei mesmo, pronto. E não adianta ficar no puxa-encoy. E toda vez que fica no puxa-encoy, a corda vai arrebentar e vai machucar os dois. Sempre é assim, machuca os dois. Então, logo de cara, a gente precisa de reconhecer essas situações. Então, quando a gente olha que Jesus, dentro daquele casamento, ele pega uma coisa comum e a transforma em algo extraordinário, ele pega uma coisa sem cheiro e dá cheiro, uma coisa sem sabor e dá sabor, uma coisa sem cor e dá cor, a gente começa a olhar para Jesus e falar, espera aí, esse camarada, ele é diferenciado. Ele pega algo aqui que está meio cinzento, que está meio arruinado e pode transformar. Então, esse Espírito de Deus, conforme diz lá Isaías capítulo 61, o Espírito de Deus, que o ungiu para agir como o Messias, como o Cristo, né? O ungido, aqui é essa citação de Isaías capítulo 61, esse mesmo Espírito que agiu na transformação daquela água em vinho, continua agindo hoje na igreja, continua agindo hoje nas nossas vidas, continua agindo hoje naqueles que abrem os seus corações para a ação deste Senhor. Ele mostrou aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali a glória de Deus.
Ele mostrou algo que estava acontecendo naquele momento, que era sobrenatural, e mostrou o que estava por vir, o que estava por acontecer. Em uma cerimônia de casamento, onde havia muita expectativa, muita celebração, em torno daquela nova aliança, que estava sofrendo agora um desgaste inicial, que estava sofrendo agora uma escassez inicial, que estava sofrendo agora um constrangimento, uma vergonha. Mas aquela casa, aquela família, tinha ali no seu seio um personagem que até então era desconhecido da terra, nos termos que ele estava ali. Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Hamashia, estava ali naquela casa. E aquela família pôde ter o privilégio daquele poderoso Senhor intervir, agir, operar, transformar aquela situação constrangedora e vergonhosa em algo que pudesse efetivamente transbordar para todos os lados. Sabe o que a gente pode ver? Não importa as suas limitações, marido, você é limitado. Sabe, quanto mais velho eu fico, mais eu sei que eu sou limitado. Quando a gente é jovem, a gente acha que pode pegar a lua pensando que é queijo, né? A gente acha que pode fazer... Não, quanto mais velho eu fico, mais eu descubro que sei menos. Quanto mais velho eu fico, mais eu descubro que eu sou limitado, o quanto eu sou limitado. E quando o marido sabe que é limitado, a esposa sabe que é limitado, então pega as limitações da esposa, pega as limitações do esposo, junta aquelas limitações, e aí o que precisa para transpor essas limitações, para alcançar o inalcançável para os indivíduos limitados. Como eu posso alcançar o inalcançável? Como eu posso obter a resposta de que tanto preciso para a minha necessidade? Porque eu estou limitado neste problema. Primeira coisa que eu preciso pensar é que Deus não faz nada sem um propósito. Tudo tem um propósito. E muitas vezes, irmãos, Ele não opera na sua vida, Ele não opera no seu casamento, Ele não opera na sua história, porque você não está disponível para o propósito dEle. Você é mesquinho, você é avarento, você está mais preocupado com o seu umbigo do que com o projeto maior de Deus. Então, a operosidade de Deus, ela sempre vai alcançar pessoas que estão dispostas a cumprir propósitos. Estes propósitos podem ser naturais, mas com o objetivo de forçar as pessoas a observarem você e, por trás das suas ações naturais, descobrirem as ações sobrenaturais. Então, primeira coisa que eu preciso olhar aqui é: eu preciso aceitar um propósito para a minha vida. Eu preciso reconhecer o propósito da minha vida. A gente vê isso claramente na vida de Maria. Então, se estivermos dispostos a fazer tudo o que Jesus disser, foi isso que ela disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então, o milagre no casamento começa com a disposição de fazer tudo o que ele disser. E sabe, as primeiras palavras de Jesus para o casamento e para a família é perdão, é reconciliação, é reconhecimento de que você precisa do seu parceiro e o seu parceiro precisa de você. Não é apontar defeitos. Então, um dos pontos mais relevantes da sociedade de hoje, relevantes no sentido destrutivo, é acusações, é apontar erros, é apontar defeitos, é constantemente a pessoa tem valores maravilhosos, tem virtudes maravilhosas e que não são percebidas ou não são celebradas. Então, como é que você vai ser bom naquilo? Sabe, eu aprendi a fazer uma moqueca de peixe e aí
fiz uma e os meus meninos gostaram e comeram bastante, e eu fiquei empolgado, falei, rapaz, eu acho que eu acertei. Aí fiz para mais alguém e alguém gostou, daí a pouco chamei meus discípulos, eles comeram e se lambuzaram e lamberam os beijos, e que coisa gostosa. E eu falei, rapaz, eu sou bom para fazer Aí a esposa disse, eu estou com vontade de comer uma muquequinha daquela que você faz. Eu falei, rapaz, da mulher, o meu objetivo aqui foi salientado, foi celebrado que eu sou bom para fazer uma muqueca. Aleluia! E isso, irmão, me motivou a ser mais caprichoso, a fazer com mais cuidado para ser. Aí eu aprendi a fazer um arroz carreteiro, irmão do céu. Eu fiz um arroz carreteiro, e aí para um, para outro, meu irmão do céu. Deu certo o negócio. Aí a minha esposa, de vez em quando, faz aquele arrozinho carreteiro que você faz tão bem. Eu olho, tu está com preguiça de cozinhar? Não, ele é bonzinho, é gostosinho e tal. Eu vou lá e faço todo faceirozinho, todo alegrezinho, faço. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para as coisas relevantes do casamento, isso é transformar a água em vinho, isso é dar cor, isso é dar sabor, isso é dar cheiro ao seu relacionamento, porque quanto mais você apontar o erro, quanto mais você apontar o fracasso, quanto mais você apontar a limitação, mais em água você transforma e ela vai se tornando impura até ficar mal cheirosa, até ficar uma água nojenta e insuportável. E começa a haver aquela constante reclamação, aquela constante falação, aquela constante ira. Então, os casamentos, em vez de ter água transformada em vinho, nós estamos tendo muitas vezes, que começa com o vinho, né? Começa com alegria, com prazer, com vigor, com a festa, daí a pouco vai descolorindo, vai ficando uma água translúcida, daí a pouco ela vai ficando mais escura, daí a pouco está aquele lodo, aquela coisa mais horrorosa, mais pegajosa. Se não dá para ficar nessa relação, não dá para ficar com essa pessoa, não dá para conviver com esse indivíduo aqui, porque ele é nojento, porque ele é chato, porque ele é imprestável. Então, no primeiro evento que Jesus apresenta aqui, e João fez questão de narrá-lo, Jesus apresenta o seu primeiro milagre num casamento. O mundo começa com um casamento, o ministério de Jesus começa com um casamento e o mundo terminará com um casamento. A relevância do casamento, por isso que todo principado, toda potestade, por isso que o Deus desse século trabalha efetivamente para destruir os casamentos, para arruinar os casamentos, para prejudicar as relações. Então, qual é o sentido de olhar para a palavra do Senhor e não buscar nela respostas para as nossas vidas? Celebre, irmãos, celebre. Se seu esposo foi lá e lavou uma panela, se ela não ficou lá essas coisas todas, vai lá e diga, poxa, você lavou uma panela, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Irmão, ele vai lavar a segunda panela, daí a pouco ele lava tudo, porque você está transformando água em vinho. Mas se você começar a apontar o defeito da sua esposa e dizer que ela é coroca, que ela é isso, que ela é aquilo outro, ela vai ser mesmo. Porque o milagre vai ser invertido, o poder das suas palavras vai gerar contaminação, vai gerar putrefação, vai gerar devassidão, vai gerar destruição dentro do seu lar. Aí Jesus chega, o que muda aqui é a perspectiva. É notar o poder de Jesus para transformar uma coisa em algo totalmente diferente. Jesus tem esse poder, e quando eu olho para esse trecho, eu tenho que entender que esse trecho está me afirmando que Jesus teve o poder de pegar uma molécula, moléculas de água e transformar de vinho. Elementos compostos, elementos complexos, o vinho, diferente da água.
Ele fez uma coisa comum se tornar excepcional, extraordinária, gloriosa. Se eu olho para a palavra do Senhor e vejo isso, então Ele deu sabor, Ele deu cheiro, Ele deu cor, Ele deu estrutura de vinho para aquela água que estava na frente dele. Ele não deu gosto de vinho para a água. Ele não tingiu a água com o vinho, ele transformou a água em vinho. Então, quando eu olho, eu não posso olhar para isso aqui e ver um milagre que não me atinja. Esse milagre tem que me atingir, porque Paulo, quando ele afirma, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quer dizer, o Senhor Jesus disse assim, vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores que eu. Quer dizer, o que o texto está dizendo? É complexo? Não, é simples. Ele está dizendo o seguinte, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem o que eu vos digo, se vocês me seguirem como discípulos, eu lhes garanto que vocês terão a autoridade, o poder para manifestar as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores do que essas que eu os apresentei. Então a igreja moderna, a igreja de hoje, ela precisa olhar para a Bíblia e tomar consciência de que o Senhor Jesus está falando de algo que vale para os nossos dias. Um casamento que estava sendo celebrado no seu início, com todo vigor, de repente uma notícia catastrófica, uma notícia desagradável, vergonhosa se estabelece naquela casa e o Senhor Jesus, por um pedido glorioso, por um pedido poderoso e uma obediência intensa, cumpriu algo que era inimaginável para aquela família. Era impossível, não tinha uma adega próximo que podia socorrer, não tinha um mercadinho de esquina que podia comprar um sangue de boi para atender a necessidade daquela turma. Não tinha nada disso. Era vergonha mesmo. Mas Jesus mostrou que Ele tem a solução para transformar aquilo que é insosso, aquilo que é sem cor, sem cheiro, sem vida, sem essência, em algo extraordinariamente maravilhoso. E é este milagre no seu casamento. Muitas vezes nós vivemos dias difíceis no casamento, irmãos. Casamento é um desafio. Casamento, a gente não quer abrir mão de nós mesmos. Sabe aquele negócio do elemento A e o elemento B e a interseção, que forma o elemento C, a intersecção. Lembra disso? O elemento A é o Antunes, o elemento B é a Márcia, o elemento C é o casamento. O problema é que o elemento A quer continuar sendo o elemento A. Ou seja, eu quero continuar sendo eu. E o elemento B, a dona Márcia, quer continuar sendo a dona Márcia. E o casamento, a intersecção fica pequenininha. Então, entra anos e sai anos, e a gente fica apertadinho dentro daquela intersecçãozinha, apertadinha, cotovelando um ao outro, e magoando um ao outro, e ferindo um ao outro, e angustiando um ao outro. O que nós precisamos crer? Que esse Jesus que deu sabor, que deu cheiro, que deu cor para este casamento, que Ele venha sobre nós e expanda o conjunto A, que Ele deixa o conjunto C, aliás, a intersecção, que Ele deixa esse conjunto, esse casamento favorável, possível, tratável, morável, habitável. Meu Deus do céu! As pessoas têm uma mania de se magoarem cada vez mais. Elas não querem trocar a cinza que vivem. Elas querem constantemente viverem cercadas de tristeza, viverem cercadas de angústia. Parece que fazem questão de salientar as suas angústias e as suas tristezas. Entrar em desespero, em crise. Olhe para o seu marido, irmãos. Existem casos que são muito difíceis. Ao longo do meu ministério, eu já vi casos de casamentos que, Senhor, aquele, assim, se esse membro te faz pecar, arranca e lança fora.
arranca, joga fora. A impressão que tem é essa. Mas sabe, irmão, se você desistir, se você deixar de crer, se a pessoa faz parte da sua mesma fé cristã, e se vocês juntos são mais fortes, são mais poderosos, então essa mesma transformação, olha o que o profeta Isaías disse, a ordenar a ser, ele está falando do ungido, ele está falando aqui do Messias, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê em glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Esta é a intenção deste ungido, deste Ramachia, deste Filho de Deus. Ele pode reverter o efeito do mal e transformá-lo em uma coisa boa, como no caso de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, que foi jogado no cárcere, na prisão, e de lá saiu para governar o Egito. Deus pode transformar aquilo que aparentemente é mal em coisas boas. Nós vemos vários exemplos disso, o exemplo de Jó e tantos outros exemplos de coisas ruins que aparentemente seriam insuportáveis, intragáveis, e Deus virou a chave, transformou, e o segundo estágio se tornou maravilhosamente benéfico para aquela família. Eu quero dizer para você que quando você está disposto a obedecer a Jesus, fazei tudo o que ele vos disser, se você estiver disposto a fazer o que Jesus está dizendo para você, você vai ter o seu casamento transformado de água em vinho. Aquilo que não tem cheiro, aquilo que não tem cor, aquilo que não tem nenhum sabor, vai modificar e vai ter sabor, e vai ter cheiro, e vai ter alegria, e vai ter festividade, e vai ter energia, porque a manifestação do Espírito de Deus na sua casa, na sua família, vai transformar isso. Os elementos nefastos, os elementos prejudiciais, os elementos ruins que rondam a sua vida e a sua família, darão lugar ao elemento que veio do céu, ao Consolador, ao poderoso Espírito de Deus que consola, que conforta, que guia, que transforma as pessoas. Quando nós temos esse entendimento de que este Espírito transformador, ele pega os meus erros, ele pega os meus equívocos, ele pega as minhas dificuldades e transforma isso em coisas maravilhosas. Esse milagre ensina que por meio do seu poder, se tivermos fé para fazer o que ele pede, isso acontecerá na nossa casa, isso acontecerá na nossa vida. Mas sabe o que está acontecendo? As vozes do mundo são tão poderosas, as instruções do mundo são tão poderosas, os influenciadores, os jornalistas de plantão, os professores contaminados por coisas estranhas, eles querem fazer a sua cabeça, eles querem transformar a sua mente, a sua casa. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando uma coisa quebra, a gente não joga fora, a gente conserta. Mas essa geração é a geração do descartável. Quebrou, joga fora. Não deu certo o casamento? Joga fora, desfaz dele. Não, não é isso não. Se fosse assim, eu e a Márcia, a gente tinha vivido um mês só. Com um mês, a gente olhou para um outro e eu falei, ela vai me engolir vivo ou eu engulo ela. E aí, nem uma coisa nem outra. A gente vem assim, saboreando um ao outro ao longo desses 30, ela vai pedrada. Né? É fácil? Não. Mas decisões, obediência à palavra do Senhor. Se você não estiver disposto a obedecer, se você não estiver disposto a se submeter, a água, a coisa sem cheiro, a coisa sem cor, a coisa sem sabor,
Nunca vai passar disso. E ela vai putrefar. E não vai dar para conviver mais junto, não. Vai ter que separar, escolher uma outra pessoa. Então a mesma atitude deste anterior vai ser no posterior. E isso vai se tornar um efeito, olha, continuado na sua vida. Mas quando você decide olhar para a palavra do Senhor, fazei tudo o que ele vos disser. Sua mãe disse isso aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 5. Este é um conselho sábio e maravilhoso que eu e você precisamos guardar no nosso coração. A plena obediência a Deus. Diga comigo, a plena obediência a Deus traz alegria, satisfação e transformação. Por mais que pudesse parecer impossível aos olhos dos serventes, aos olhos do mestre-sala, aos olhos daquela família, aos olhos das pessoas ali, era impossível socorrer aquela família naquele momento, mas o autor da vida, o verbo vivo de Deus, a palavra de Deus estava diante deles, aquele por quem todas as coisas vieram a existir e sem o qual nada do que existe poderia vir a existir, estava na frente deles. E nós, ao lermos a palavra, nós temos aqui o respaldo, nós temos aqui o subsídio, nós temos aqui a força da palavra do Senhor nos conduzindo a esta verdade. Então, eles, obedecendo a Deus, eles poderiam trazer alegria, satisfação e transformação. O problema é que nós queremos satisfazer a nós mesmos, porque chega em dado momento, a gente não quer mais voltar atrás. Chega um dado momento, a gente agora larga a mão, chega um dado momento, não existe mais renúncia, chega um dado momento, você já me feriu tanto, você já me machucou tanto que acabou. E essas coisas, elas são comuns nos casamentos. E os casamentos se tornam um lugar triste, um lugar de sentimentos, irmãos, reprováveis, de sentimentos dolorosos. Muitos casamentos estão caminhando debaixo de sentimentos muito dolorosos, muito tristes. Imagina só casamentos que são desfeitos quando um vai para o cemitério e o outro vai para a cadeia. Imagina quando um casamento é desfeito quando há necessidade de jogar uma criança do 4º ou 5º andar abaixo. Imagina quando há necessidade de fazer extravagâncias insuperáveis dentro de um casamento destruído. Então, o que o diabo está fazendo? Ele veio roubar, matar e destruir. Ele veio acabar com a alegria, ele veio tirar a cor, ele veio tirar o sabor, ele veio tirar o cheiro dos nossos relacionamentos, e nós vamos aceitando, nós vamos aderindo, nós vamos concordando e dizendo, não, é melhor separar do que um matar o outro, é melhor separar do que acontecer uma desgraça. Nós começamos a concordar com essas coisas, porque nós estamos ouvindo isso constantemente. E a gente, em vez de bater o pé no chão e de falar, alto lá, Jesus, vem aqui fazer algo na minha vida, fazer algo no meu casamento, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que obedecer, qual o caminho que eu tenho que seguir, o Senhor vai agir na minha vida, na minha família. E muitas vezes nós não fazemos e pagamos por isso, o preço é alto, a consequência disso é desastrosa, porque nós não estamos dispostos. Então, foi muito apropriado o evangelista João registrar esse evento, e foi muito apropriado se iniciar os milagres de Jesus no casamento. O evangelho, irmãos, é o processo transformador mais empolgante da vida, quando você vê as pessoas sendo transformadas. Quando eu vejo um incrédulo, quando eu vejo um soberbo, quando eu vejo um ímpio falando mal da igreja, falando mal dos evangélicos, falando mal da Bíblia, esnobando, tem uns aí, agora com o advento da internet, tem todo tipo de gente, né? Tem uns aí que fala mal assim, que chega, dói.
Eu fico pensando, essa pessoa, ela nunca viu o poder do Evangelho, ela não conhece o poder transformador, ela não sabe o efeito do Evangelho na vida das pessoas, ela desconhece, ela nunca viu, nunca sentiu o cheiro, nunca saboreou, ela não tem noção do poder de Deus. Vidas completamente transformadas, vidas completamente modificadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, entendemos que o Evangelho de Jesus, quando ele entra no coração, isso traz uma mudança radical, isso traz uma mudança gloriosa, e nós precisamos de parar para pensar sobre isso, parar para receber isso, ver essa mudança que o Evangelho produz, uma transformação, literalmente da água para o vinho. E as pessoas, elas não estão entendendo isso. Porque criou-se o hábito de reclamar, criou-se o hábito de focar no ruim, de focar no prejudicial, criou-se o hábito só de ver o desmantelo, só de ver o prejuízo. Meu irmão, crente por natureza deve ser otimista, você nunca pode ver o copo esvaziando, o copo tem que estar enchendo. A menos da metade aqui, ó. Ixi, a água está acabando. Não. Eu tenho água no meu copo. Aqui falta mais um tanto, eu encho o meu copo. O crente tem que ser, por natureza, otimista. Ele tem que crer nos milagres, na operosidade de Deus. E o que está acontecendo? Nós estamos fracassando nisso, nós estamos falhando nisso, porque nós estamos muito acostumados em orar e pedir, mas não ficar atento à resposta. Nós não estamos vendo a resposta, não é porque elas não existem, é porque nós não estamos atentos às respostas. Deus está respondendo, Deus está guardando, Deus está fazendo, Deus está operando, mas nós não estamos vendo isso, porque nós não estamos interessados, nós não estamos focados nas respostas, nós estamos focados nos prejuízos, nós estamos focados nas murmurações, nas reclamações. Então, Maria poderia falar, nossa, rapaz, mas que coisa difícil, olha, Jesus, você não vê que acabou o vinho, o povo irresponsável, será que não sabia quantos convidados? Então os serventes podiam, o marido mais a mulher podia, os anfitriões podiam falar, mas não é possível, culpa sua e tal. Não, eles focaram numa solução. Maria foi calmamente, olhou para o seu filho Jesus e disse, eu te conheço, Jesus, eu sei quem tu és, eu sei de onde veio, eu sei para onde o Senhor está indo, eu sei benzinho o que o Senhor pode fazer. Ele disse, não chegou a minha hora. Irmãos, ela nem deu bola, ele não chegou a minha hora, ela olhou para o servente e falou, façam tudo o que ele vos disser para fazer. Sabe o que significa isso, irmãos? Que ela fez um pedido tão poderoso, que as palavras do próprio Jesus não poderiam mudar o seu pedido. Mas nós estamos tão rasos, nós estamos tão incoerentes, nós estamos tão fracos nas nossas decisões, que nem o nosso pedido não sai nem desse teto aqui, ó, de tão fracos que estamos. Então, nessa noite eu quero exortá-los, eu quero animá-los, eu quero fortalecer os vossos corações, dizendo para vocês, animem-se, olhem para o autor e consumador de nossa fé, de nossa existência, olhe para Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor de todos nós, Ele que pode transformar a água em vinho. Você está ouvindo o que eu estou falando? Olhe para o seu casamento nessa noite, olhe para a sua família nessa noite, olhe para a sua história nessa noite e coloque-se diante do Senhor e diga, Senhor, acabou o vinho, está tudo sem graça, a água inclusive está salobra, não tem gosto nenhum, o negócio está feio aqui em casa, a coisa está ruim. Inclusive eu já até joguei o odre fora, eu já até joguei, está tudo ruim, não presta mais para nada, mas se o Senhor se manifestar, o que o Senhor quer que eu faça, me diga o que o Senhor quer que eu faça, me ensine aqui pela tua palavra, porque se o Senhor falar,
as coisas vão acontecer. O Senhor vai provocar, vai dar sabor para o meu casamento, vai dar cheiro para o meu casamento, vai dar cor para o meu casamento. As coisas vão começar a ficar festivas, coloridas, dançantes dentro das minhas relações. Isso vai acontecer porque a tua palavra há de prevalecer sobre a minha vida. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Você ouve o que estou falando? Então, o Messias, no capítulo 61 de Isaías, anunciado, ele começa num evento de significados espirituais muito fortes. Poderia sinalizar a própria bodas do Cordeiro. Poderia sinalizar a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança. São muitos os significados, quando nós lemos o milagre do casamento, são muitos os significados espirituais que nós podemos dar a ele. Mas sabe de uma coisa? Eu posso olhar e falar o natural pelo sobrenatural. Então, nós podemos concluir, e quando Jesus se manifesta no casamento, o comum dá lugar para o extraordinário. As limitações da nossa vida, do casamento, a limitação do marido, a limitação da esposa, dá lugar para o ilimitado poder de Deus na nossa vida. Comece a olhar para o seu cônjuge, para o seu parceiro, irmão, não como um problema para você, não como o causador do mal na sua vida. Olhe para a sua esposa, olhe para o seu esposo, não como o causador do mal, não como um elemento mau e perverso que quer prejudicar a sua vida, mas olhe para o seu cônjuge, para o seu parceiro, para a sua parceira, como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus para viverem juntos para sempre. Os filhos vão, irmãos, vão ter a vida deles, vão ter a família deles, que vai ficar é o marido e a esposa, velhinhos, um cuidando do outro. Se um morrer antes, o outro vai ficar numa situação difícil. Se ele não gerou amor nos filhos para que os filhos cuidem, vai ser complicado. Então pare de ver o seu casamento como algo sem cor, sem sabor, sem cheiro. Pare de olhar para o seu casamento e dizer acabou. Acabou o amor, acabou a convivência, acabou a relação. Pare de fazer isso. Porque quanto mais você falar, mais poder você está dando na mão do inimigo de nossas vidas. Então comece a olhar para Jesus e dizer: Jesus, estou nos últimos suspiros, último fiapinho, Senhor, último golinho de vinho bebi, tem uns 5 ou 10 anos. Só está aguinha, ralinha, não tem nem uma suquinha, nem um salzinho. Sabe, Senhor, eu quero que o Senhor me surpreenda e que de agora em diante eu possa olhar para mim mesmo e olhar para minha esposa e falar: aqui nessa casa Jesus entrou, nesse casamento Jesus entrou, nessa família Jesus entrou. Há milagre nesse casamento. Que milagre é esse? É o milagre da presença de Jesus, que deu cheiro. Então, quando a esposa passa, o cheiro dela volta a existir e dá uma eletricidade no seu corpo. Ela tem cor. Entende o que eu estou falando, irmão? Olhe para dentro do seu coração, olhe para a sua vida. Seja qual for, se você é solteiro e se você já está tão desgastado que nem tem mais aptidão para entrar num relacionamento, num casamento. Deus me livre, eu só vejo casamento bagunçado, nem quero entrar. Tem gente que vê tantos filhos dando trabalho que nem quer ter filhos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. São dádivas, são recompensas de Deus para nós. É um privilégio a paternidade, a maternidade. E se os filhos estão dando trabalho, se eles estão sem cor, se eles estão sem cheiro, se eles estão sem sabor como filhos, está precisando de uma intervenção. Chame Jesus no corredorzinho, no quartinho, chame Jesus num lugarzinho
e diga: Jesus, acabou o vinho na minha casa, acabou o vinho no meu casamento, acabou, tá tudo insosso, tá tudo sem graça, tá parecendo um cuscuz sem sal e um bolinho de chuva sem açúcar, tá aqui um negócio, um pudim apimentado, tá aqui uma moqueca adocicada, o negócio aqui está invertido, Senhor. Vem cá, Jesus, organiza aqui as prateleiras de casa, pinta de novo a minha casa com a cor viva do sangue do Senhor Jesus. Pinte aqui, Senhor, os umbrais da minha casa, pinte o meu coração, pinte a minha alma, pinte a minha vida, Senhor, com as vivas cores dos céus, que o cheiro do Senhor se impregne em mim de tal maneira que seja impossível me tratar com indiferença, onde quer que eu passe, por onde quer que eu ande, que o meu cheiro atraia as pessoas para os pés do Mestre Jesus. Que o meu casamento seja transformado de uma coisa insonsa, sem nada, em algo vivo, em algo poderoso. Os meus últimos anos de vida, irmãos, vão ser melhores do que os meus primeiros. Eu ainda vou dar mais risadas nos anos que há de vir do que as risadas que eu já dei para trás. Eu vou dançar nos anos seguintes. E eu quero que você comece ficando de pé e que levantando o seu coração e o desejo da sua alma de que milagres ocorram na sua casa e na sua vida e na sua família. Milagres. O autor dos milagres, Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Ele deu a vida por nós. Ele que nos concede essas coisas maravilhosas. Que o nosso casamento seja tão puro e frutífero quanto o vinho do milagre. A água para lavar as mãos e pés, a água das talhas, era para purificação. Para uma coisa importante, mas ainda assim era água, ainda assim era comum. Porém o vinho, sobretudo naquela ocasião, se tornou extraordinário, se tornou excepcional, se tornou exclusivo. Você que é casado aqui nessa noite, você que pretende se casar, em nome de Jesus, eu quero dizer, seu casamento comum vai sair do comum e entrar no extraordinário, no excepcional, no sobrenatural. Eu e a Márcia, de vez em quando, a gente olha assim para o outro e aquelas rusgas no meio do caminho, e de repente a gente fala assim: nós só temos nós dois. Você tem a mim, eu tenho a você. Segura aí. Essa figurinha aqui, bela, agradável, uma pessoa maravilhosa que você tem. E se ela falar assim: Deus me livre, coisa horrenda, então ela está profetizando o mal. Em vez dela chamar Jesus e falar: Jesus, esse homem meu aqui, ele é bom, mas ele podia ser melhor. Senhor, esse homem meu aqui, ele é legalzinho, mas eu queria ele excepcional. Bota a tua mão nele, Senhor, transforma ele, faz ele se tornar o melhor que essa terra possa ter. E Deus vai fazer isso na sua vida e vai fazer isso no seu casamento. Eu creio. Se nós não cremos, nós estamos no lugar errado, irmãos. Se nós não cremos, nós temos que ir para a esbórnia, nós temos que ir para a avacalhação. Se nós não cremos na palavra do Senhor, nós podemos chutar o balde, meter o pé na jaca e fazer o que o diabo quiser que a gente faça. Mas se a gente está aqui porque a gente crê na palavra do Senhor, a gente tem que aceitar as suas determinações e olhar para João capítulo 2 e falar: o Senhor pegou um casamento que estava começando e já dava sinais de crise, e Ele fez algo poderoso. O meu já está caminhando, mas Ele está dentro desse casamento, Ele vai agitar as águas e Ele vai transformar essas águas em vinho, e esse vinho, eu vou me embebedar desse vinho do Senhor, e eu vou tomar esse vinho de golada, e vai ser uma maravilha no nome do Senhor. Você crê nisso, irmão?
Feche os seus olhos, então. Você que quer vir aqui à frente para receber uma oração.